Hello guys, welcome back to the canal. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao de canal. Today the tip is going to be about literature. Hoje a dica vai ser de literatura, A Morte de Ivan Ilitch, e o nome do autor é Lev Tolstoy. É um famoso autor russo. Ele nasceu em setembro de 1828 e morreu em novembro de 1910. Ele discute várias coisas. Então, assim, eu separei alguns questionamentos para fazer. E assim, quem não lê o livro e não gosta de spoilers, aqui já vai o alerta. Então, se você não tem interesse em saber com spoilers, volta aqui no vídeo depois de ter lido o livro. Mas para quem não se incomoda, vamos lá. Então, assim, eu separei 6 questionamentos. Primeiro, a morte de alguém pode ser vantajosa ou alegrar alguém? Quando alguém morre, alguém pode ficar alegre por isso? Pode ter vantagens por causa disso? Segundo questionamento, como é que nós nos comportamos diante da morte? Terceiro questionamento, existem regras, etiquetas para se comportar num velório, por exemplo? Quarto, o que realmente deixamos de bens quando morremos? Status, dinheiro, aceitação social, essas coisas são que realmente importam? E um outro questionamento. Nós temos o controle sobre nós mesmos e sobre nossa vida? Bom, vamos ver aí. Pensem bem nessas perguntas. Eu vou agora compartilhar minha tela. Bom, primeiro sobre a morte ser vantajosa para alguém. O Tolstói é bem sarcástico, bem irônico, né? E ele é brilhante quando ele faz esse questionamento, de maneira indireta, claro, quando ele vai falar sobre as vantagens das personagens em relação à morte do protagonista. Então aqui, na edição que eu tenho da editora 34, deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem a edição. Aqui, ó. Essa edição branquinha da editora 34. Bom, então o primeiro parágrafo, o primeiro trecho que eu separei é esse. De modo que, ao ouvirem a notícia da morte de Ivan Ilitch, o primeiro pensamento de cada um dos que estavam reunidos no gabinete teve por objeto a influência que essa morte poderia ter sobre as transferências ou promoções tanto dos próprios juízes como dos seus conhecidos. Gente, o Ivan, ele é um alpinista social, né, esse protagonista, e ele se torna juiz, ele morre, e os juízes que estão ali, que trabalhavam com ele, ficam pensando que vantagens eles teriam profissionalmente, né, e monetariamente, em relação à morte deste sujeito, que era um cara que trabalhava com eles, que eles viam todos os dias, né? Então imagine só que a pessoa não tá nem aí com a morte da outra. O segundo trecho que eu quis separar é sobre o questionamento de como nos comportamos em relação à morte. Na verdade, a morte é um tabu, né? E o livro tenta mostrar isso também. Tentamos não pensar nela, tentamos escondê-la, tentamos reduzir o impacto que ela nos causa, tentamos agir como se tudo estivesse normal. Olha, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, e vocês, hein? Com tantas mortes pelo Covid, né? E as pessoas estão aí agindo como se tudo estivesse bem. Mas vamos lá, vamos voltar ao livro. Então, eu vou ler esse trechinho. Piotr Ivanovich, que era um cara que era considerado amigo, vamos dizer assim, um pouco mais, não um amigão, né? Mas um cara um pouco mais próximo do Ivan, vai ao enterro, né? Vai ao velório, desculpa. E aí, esse trecho eu acho que diz bastante sobre como a sociedade se comporta, né? As máscaras que as pessoas na sociedade usam. Então, olha só. O Piotr Ivanovich entrara naquela casa sem saber, como acontece sempre, o que deveria fazer ali. Sabia uma coisa, que nesses casos nunca é demais fazer o sinal da cruz. Não tinha muita certeza se era necessário também inclinar-se, e por isso escolheu uma solução intermediária. Entrando no quarto, começou a persignar-se e como que a inclinar-se um pouco. Ou seja, nesse trecho bem irônico, bem sarcástico,
o Tolstói está mostrando como uma pessoa não consegue se sentir confortável e tenta usar uma máscara social, né? E ter bons modos, vamos dizer assim, adequados àquele momento. Mas soa bem falso, né? Então, ele não sabia como se portar no velório, né? Ele vai conversar com a viúva nesse momento. Então, ele está entrando na casa, depois ele vai conversar com a viúva. Bom, o próximo trecho mostra, novamente, alguém que pode ter vantagens sobre a morte de outra pessoa. E ele mostra sarcasticamente essa viúva, né? Que não está só cumprindo um papel ali, né, de viúva, mas ela não está realmente muito triste ou muito sentindo muito a morte do seu marido, né? Então, esse trecho é fenomenal. Depois de uma conversa sobre detalhes dos tormentos físicos realmente terríveis sofridos por Ivan Ilitch, né? A viúva, ela falava, né, que o Ivan tinha sofrido para as pessoas e tal. Mas aí a viúva, pelo visto, achou necessário passar aos assuntos práticos. E ela tornou-se novamente loquaz. Loquaz, né? Falante, né? E disse o que constituía provavelmente o principal assunto que tinha a tratar com ele. Ele quem? O Piotr Ivanovich, que era o cara que tinha ido lá no velório visitá-la. O assunto, né? Consistia em saber como obter dinheiro do tesouro em consequência da morte do marido. Então, assim, o amigo, né, que foi visitar a viúva e foi ao velório, o Piotr, eu não sei falar muito bem esse nome, Piotr Ivanovich, que era o mais chegado ao Ivan, ele vai visitar, vai ver o corpo, né, vai velar, ajudar a velar, e vai falar com a viúva. E a viúva tá lá toda chorosa, né, naquela coisa bem falsa, e ela fica fazendo toda aquela cena e depois ela começa a perguntar para o Ivanovich sobre como ela poderia fazer para ganhar o dinheiro. Seria mais ou menos parecido com o dinheiro da pensão por morte, né? Aquela pensão que a viúva recebe pela morte do marido. Então ela estava preocupada como receber esse dinheiro do tesouro. Então ele foi bem sarcástico aqui nesse trecho. Uma outra coisa que eu achei legal destacar, são só alguns trechinhos, tá, gente? Para vocês sentirem um pouquinho o livro. É que nós não temos controle sobre a efemeridade da existência. O que significa isso? Nós achamos que nós temos o controle de tudo, que nós podemos fazer tudo. Não significa que não podemos planejar a vida, né? Mas não ficarmos angustiados porque nós não temos controle verdadeiro das coisas. O Ivan Ilitch, que é o protagonista, ele achava que ele tinha controle de tudo e que o dinheiro era muito importante e status social, né, era importante e que isso bastava para ele ter controle de si mesmo e da sua vida. E o que acontece? Ele morre porque ele teve um acidente enquanto ele ajudava a colocar cortinas na sala e ele bateu uma parte do abdômen numa quina de um móvel, quando ele descia das escadas em que ele estava usando para mexer na cortina. E aí ele começa a desenvolver uma dor, né, e uma espécie de uma doença ali naquele pedaço do abdômen, que ninguém consegue descobrir por quê, o que é aquilo, se tem cura, né? E ele acaba padecendo e falecendo depois de bastante tempo de sofrimento, né, e acamado, ele acaba falecendo por causa desse acidente. Então, é uma coisa que fugiu das mãos dele, fugiu do controle dele. E eu coloquei aqui esses dois trechinhos para mostrar um pouquinho disso. Então, tropeçou e caiu, chocou-se apenas de lado com o ressalto de uma moldura. Estou morrendo, e a questão reside apenas no número de semanas, dias. Existiu luz, e agora é a treva. Então, aqui ele falando, pensando já na sua morte. Bom, quais são os principais temas que, na minha humilde opinião, são tratados no livro? A fragilidade matrimonial, que a gente já viu aí que a viúva não estava nem aí com o marido morto, né? Então, eles não tinham um bom relacionamento, um bom casamento. Então, já mostra aí a podridão, né? Essa fragmentação,
essa falsidade, né, feita pela convenção social, baseada em convenção social. As máscaras que as pessoas usam em sociedade, né? Então, a máscara do bom sujeito, a máscara da viúva, né, que ama seu marido, que está sofrendo, a máscara dos caras que trabalham com você e são seus colegas de trabalho e te querem bem, né? As máscaras, todas as máscaras que as pessoas usam na sociedade. Relações superficiais, né? Ou seja, essas máscaras mostram que as pessoas não são verdadeiras e seus relacionamentos são superficiais. E também mostra o alpinismo social, ou seja, o Ivan fez de tudo, né, que podia para poder ascender, para poder subir na escala social, para ser rico, para ter fama não, mas para ter status social. Mostra também uma burocracia, a máquina pesada do Estado, né? Isso eu não falei nenhum trecho para vocês, porque não dá para abarcar tudo num vídeo pequeno. Então, vocês leiam, vocês vão ver que são esses os principais temas. Tem mais também a vida burguesa fútil, né? Então mostra uma burguesia fútil, como se todos os ricos quisessem ser homogeneizados, ou seja, eles são a camada rica que é assim, né? Aquelas pessoas que todas querem ter a mesma coisa, ser do mesmo jeito, né? Mas ter os mesmos tipos de casa, né? Ter os mesmos tipos de eventos sociais, né? Seguir uma padronização, né? Também o tema da fatalidade de uma pessoa pegar uma doença, de desenvolver uma doença, de ter um acidente, né? E o poder ilusório sobre a vida. Ninguém tem poder sobre a vida, né? A morte como tabu, então tomado como algo não natural, algo a ser evitado, não ser falado sobre isso. A importância e a força do humilde. Por quê? Vocês vão ver no livro que o único que tem alguma compaixão em relação ao Ivan e a sua doença e a seu caminho em direção à morte, é um dos seus empregados, o Gerassim. O Gerassim é o único que tem paciência com o Ivan, que vai lá cuidar do Ivan, que faz massagem no pé do Ivan, que o alimenta, né? Que está sempre lá à beira da cama prestando seus serviços. Então, o Tolstói, como ele tem essa característica, né, o autor, de exaltar o humilde, exaltar as pessoas do povo, ele coloca esse Gerassim como uma pessoa que tem empatia pelo Ivan. Mesmo o Ivan tendo sido uma pessoa ruim, uma pessoa que menosprezava os outros, que só pensava em dinheiro, né? Então é uma espécie aí de tapa na cara da sociedade, né? Para dizer que a pessoa humilde, a pessoa que às vezes não tem nada, ela tem muito mais coração, muito mais empatia com os outros do que as pessoas mais ricas. Claro que isso, gente, são temas do livro, não estou dizendo que isso tudo é verdade, também não estou dizendo que é mentira. Há pessoas boas e pessoas ruins em todas as camadas sociais, a gente sabe muito bem disso, não podemos fazer essa análise maniqueísta, mas dentro do livro é assim que se mostra, tá bom? Possibilidade de arrependimento, então uma espécie de um despertar, né? O que tem valor na sua vida, né? Para que você está aqui, né? E quando ele está morrendo, né? Porque começa falando que ele morreu. Aí tem aí uma história desde o início, como que ele começou, né? Subindo na sociedade, estudando, se formando, né? Procurando um novo emprego, casando, e aí no final mostra ele realmente morrendo. E aí ele começa a lembrar da infância. E é na hora que ele começa a se sentir muito feliz com essa lembrança. Então, existe uma espécie de redenção, né, pela infância, pelas memórias da infância. São temas, assim, que eu coloquei, que eu acho que são mais fortes no livro, mas claro que vocês lendo, vocês podem até fazer comentários aí no vídeo e me indicar aquilo que vocês acharam, se vocês conseguiram encontrar mais algumas outras coisas interessantes para a gente discutir, tá bom? Eu queria mostrar para vocês um desdobramento, ou seja, uma adaptação em HQ de um artista chamado Caeto, que fez a morte de Ivan Ilitch em quadrinhos, olha só, que legal, né? Ali a morte falando com o Ivan, né? Muito bacana. Só peguei alguns pedacinhos aqui, tá? Olha que muito bonito, né? A arte do cara, muito legal. Tá mostrando o Ivan na cama, o Ivan e seus empregados, tá bom? É isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado da dica. Leiam o livro, deixem comentários aqui para a gente discutir sobre o livro, o que vocês acharam, se vocês acharam que não tem nada a ver com o que eu falei, só foram as minhas impressões sobre este livro, mas é uma dica de literatura para vocês conhecerem esse, se não conhecem ainda, desculpa, esse autor muito famoso que foi o Lev Tolstói. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal se ainda não fizeram e deixem seus comentários, que isso ajuda bastante. Bye, bye!